Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renan e estamos de volta com os vídeos aqui no canal da Escola Sirius e fique ligado porque hoje a gente vai falar sobre dublagem. É um assunto que muita gente aí tem interesse e a gente vai desmistificar aí algumas coisas em relação à dublagem e aproveita, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você receber os vídeos aí da gente, tá bom? Fica ligado e roda a vinheta! Muito bem, pessoal, sobre dublagem, né? É uma das grandes dúvidas aí que apareceram aí no nosso chat, nas perguntas aí do pessoal que vem acompanhando aí o nosso canal. A dublagem, ela vem sendo e vem crescendo muito ao longo dos anos aqui no nosso país, né? O Brasil é considerado um dos grandes países aí fomentadores da dublagem. A dublagem, ela surge principalmente para trazer aí a linguagem de outros países e naturalizar no país de origem, tirar do país de origem e trazer para o nosso Brasilzão. Então você pega um filme dos Estados Unidos, ele vem para cá e vem de forma dublada. Os dubladores, eles dublam esse material a fim de fazer com que esse material seja acessível a você, público que o acompanha. Mas não somente isso, tá? Então se a gente pegar, por exemplo, uma pessoa que nunca foi ao cinema, uma pessoa que tem dificuldade na leitura, por exemplo, mas tem uma audição que consiga trabalhar melhor com a questão da audição, por exemplo, essa pessoa ela vai ter a acessibilidade a esse material, tá bom? A dublagem, ela é um campo muito vasto, porém nós temos alguns problemas aí, tá, pessoal? Até já para tirar algumas dúvidas aí de vocês. Eu lembro que quando eu fui fazer a minha primeira dublagem, nós fizemos uma adaptação aí do Rei Leão, e eu fiz a dublagem do Scar. Quando você vai dublar, o cuidado com a voz ela é fundamental. Então, por exemplo, você vai começar a dublar, né? A gente vê aí muita gente começando e muita gente começa pelo conhecido fã dublagem, né? Então você pega uma cena, você pega um vídeo, você tira essa voz. Hoje até pelo próprio YouTube você consegue achar vídeos aí para dublar em cima e você começa a trabalhar com a questão da dublagem em cima desse vídeo. Mas o mais importante de tudo isso é o cuidado da tua preparação vocal, tá? Então, por exemplo, você vai começar a pensar em ser dublador, em ser dubladora, a seguir carreira. Primeira dica que eu posso te dar é cuidado com a tua voz, tá? As dublagens ao qual eu participei, eu me lembro muito dessa orientação, o cuidado com a tua preparação vocal. Aí o profissional da fonoaudiologia vai ser o profissional responsável por te dar esse suporte. Agora, eu falando enquanto ator, enquanto diretor de teatro e tendo um embasamento em relação aos meus alunos de dublagem, alunos de teatro, os atores eles têm um conhecimento muito precário em relação à voz, tá? Eu tenho voz, então tá tudo certo. E não, existe um processo de preparação dessa voz. E quando a gente fala de dublagem, a gente fala do corpo. A sua voz ela é base do teu corpo. O seu corpo ele precisa estar bom para que a tua voz também esteja. Então esse processo de aquecimento, de preparação vocal, é algo muito complexo, né? Aí fica a sugestão para você sempre ter o acompanhamento aí de um profissional da voz, tá? De um fonoaudiólogo, para que te oriente as melhores formas de se aquecer e preparar a tua voz. Porque o que acontece na dublagem, galera? A gente tem uma variação emotiva, então você vai fazer um personagem com raiva em determinada cena, as gravações são por anéis. Se você pega um personagem que em determinado anel, determinada cena, ele tá agressivo, a tua voz vai estar nessa potência, aí tem uma outra cena que você vai gravar, um personagem mais amoroso. Então essas variações vocais, variações emocionais na voz, elas vão exigir da tua prega vocal, né? Então se você não tiver uma preparação vocal legal, nossa, aí pode dar um pepininho, tá? Então cuidado, se prepara, cuida da tua voz, pensa sempre aí num bom aquecimento, numa boa preparação, para que você possa, com qualidade, colocar emoção e sem prejudicar a tua voz, tá? Que a base fundamental do trabalho da dublagem é a voz. Aí a grande dúvida, Renan, por que eu preciso ter o DRT? Por que eu preciso ser ator para ser dublador? Fala que você já não perguntou isso, né? Você deve estar pensando aí na sua casa agora, aí jantando, almoçando, conversando com o pai, com a mãe, com os irmãos, com os filhos. Você deve estar se perguntando, poxa vida, por que eu preciso estudar teatro para ser dublador? Eu tenho voz, é só falar, é só dublar. Não, aí que você se engana, você precisa estudar e muito. Você precisa ser um profissional das artes cênicas. Por quê? Dá-se ao entendimento de que você, com o DRT, você sendo um profissional do teatro, o profissional do teatro tem a capacidade de entender o funcionamento da voz.
Porque senão qualquer um chega lá, coloca a voz em cima do microfone e dubla. E não é isso, pessoal, não é só dublar. A dublagem ela vai exigir de você profissionalização. Então, além do conhecimento, na minha opinião, fundamental do aparelho vocal e de como funciona, para que você não tenha lesão e não perca a fundamentação do teu trabalho, que é o uso da tua voz, outra base do porquê você tem que ter o DRT, porque o ator ele tem a capacidade de trabalhar o corpo, a voz, em processos de interpretação, ou seja, eu uso o meu corpo como processo interpretativo e uso a minha voz como processo interpretativo, ou seja, nós temos a capacidade de criar essas vozes e criar esses corpos. Com esse processo criativo, nós tentamos trazer verdade a esse corpo e verdade a essa voz. A gente diz que a boa dublagem ou uma boa gravação de um filme, vocês já devem ter ouvido falar disso, é quando você não percebe os cortes ou quando você não percebe que existe a dublagem, né? Ela é muito bem feita, muito bem realizada. E nós, atores, atrizes, profissionais do teatro, nós criamos o que a gente chama de identidade da voz, né? Então, se você pega uma série, por exemplo, 11 temporadas, 10 temporadas o personagem ele é dublado por determinado dublador. Na 11ª temporada muda o dublador. Como é que você fica aí assistindo? Poxa, mudou o dublador. Parece até que não é o mesmo personagem. E é só uma modificação de voz. Então a dublagem ela deixou de ser, galera, só uma questão de arte, né? No sentido de dublar, de traduzir e de colocar a tradução para o público. Não, a dublagem ela é de fato uma ferramenta interpretativa e importante ferramenta para o teu processo imagético aí dentro de casa, no cinema, ou seja lá onde você estiver acompanhando algo que esteja sendo dublado. Porque esse material, ele não é só mais um material de fundamentação da linguagem ou naturalização da linguagem. Agora esse material ele é base interpretativa e serve para você como criação de base de personagem, ok? Por isso que você tem que ter o DRT, porque não é simplesmente, vou falar aqui, vou soltar a minha voz e ser feliz. Não. Preparação da voz, o cuidado, a higiene da voz e toda a base interpretativa que envolve esse processo da dublagem, tá? Se você quiser ser um profissional da dublagem, você precisa do DRT. Como que eu tiro o DRT, Renan? Tem um videozinho aqui no canal que você pode assistir sobre DRT. Com um bom aquecimento vocal, com uma boa preparação, uma boa orientação, procure sempre criar diferentes vozes, né? Mas saiba como você cria essas vozes, né? As musculaturas que você consegue utilizar, como você trabalha, porque você vai ter a variação da voz, né? Você vai ter a quebra ou a mudança de um registro vocal, tá bom? Crie diferentes vozes, pegue um texto, pegue uma receita de bolo, leia aí na sua casa com raiva, depois você lê com alegria, lê chorando, começa a ouvir a sua voz, a sentir a tua voz e a entender as possibilidades que a tua voz tem para que você comece a utilizar. Então estuda, tenta ver o máximo de dublagens possível, aqui no YouTube inclusive, tem muito material de dublagem, muitos dubladores fazendo vídeo. Pega essa galera, assiste esse pessoal, tenta fazer curso, workshop. Se você é afim da dublagem, vai com tudo, que o Brasil tem uma gama assim, muito grande de possibilidade na dublagem, tá? Tanto os filmes mais tradicionais, quanto as animações. Os games agora, a gente tá vendo aí diferentes personagens surgindo o tempo todo. Então, galera, vai com tudo, estuda o que vocês precisarem, nós estamos à disposição, tá bom? Ativa o sininho aí, tá bom? Curte aí, não é curtida aqui, então ativa o sininho aí, se inscreve aqui no canal, a gente vai estar trazendo novos vídeos para vocês, beleza? Espero que você tenha curtido aí, qualquer dúvida a gente está à disposição aqui pelo canal. Muito obrigado e olha, nós estamos com um cenário novo, e depois vamos trazer para vocês as modificações aqui da Escola Sirius, tá bom? Valeu pessoal, muito obrigado, fui!